caracterizar o campo elétrico, foi criado o vetor campo elétrico. Bem, gente, sabemos que a cada ponto apresentado no campo elétrico é atribuída uma grandeza física. E para facilitar esse estudo, iremos formular uma analogia. É comum em boletins meteorológicos formarem os isotérmicos. O que são os isotérmicos? Isotérmicos são pontos encontrados em linhas geográficas que caracterizam um campo de temperatura. Ou seja, os isotérmicos eles são grandezas físicas do campo de temperatura. Da mesma forma acontece com o campo elétrico, na qual quem caracteriza o campo elétrico é o vetor campo elétrico. Bem, vale lembrar também que ao vetor campo elétrico se associam um módulo, ou seja, intensidade, direção e sentido. E o campo elétrico sempre existirá ao redor de qualquer carga distribuída, e a cada ponto atribuído no campo elétrico existirá sempre um vetor campo elétrico correspondente. Para discutirmos as características do vetor campo elétrico, vamos considerar o campo elétrico de uma carga pontiforme, ou seja, tamanho desprezível Q positivo. Por exemplo, fixa um ponto A e uma carga de prova Q1 sobre o ponto B. Como vimos, a carga de provas fica sujeita a uma força F1. Ao trocarmos a carga Q1 por outras cargas pontiformes Q2, Qn, no mesmo ponto B, elas serão substituídas a outras forças elétricas dadas por F2 e Fn, respectivamente. Vimos anteriormente o conceito de campo elétrico e vetor campo elétrico. Agora vamos ver o conceito de campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme. Carga elétrica pontiforme é uma carga de tamanho desprezível, ou seja, de tamanho muito pequeno. Bem, nós vimos como acontece o campo elétrico de uma carga elétrica. Mas, e como ocorre o campo elétrico em um determinado ponto no espaço quando existe mais de uma carga elétrica? Bem, nós temos aqui neste exemplo 3 cargas elétricas e seus respectivos vetores campos elétricos. Para determinarmos o campo elétrico resultante, nós faremos a soma vetorial de todos os vetores campo elétrico, aonde nós somaremos E1 mais E2 mais E3 e teremos o vetor resultante E. Agora vamos falar um pouquinho sobre linhas de força. Então, físico e químico Michael Faraday, ele criou o conceito de linha de força e também representou geometricamente um campo de linha de força com as variações de seus vetores. Então, conceitos de linhas de força são linhas
imaginárias orientadas, cujo vetor campo elétrico tangenciam a linha e tem mesmo sentido que elas. A intensidade do campo elétrico pelas linhas de força. Então, aqui observamos que temos uma concentração em linhas de força, ou seja, quanto maior a concentração dessas linhas de força, temos uma maior intensidade do campo elétrico. Linhas de força de um campo elétrico de uma carga puntiforme, ou seja, se a carga puntiforme positiva, se é positiva, ocorre o quê? Ela tem um sentido radial de repulsão, ou então, se for negativa, ela é radial no sentido de atração. Agora, no caso das cargas elétricas serem de sinais contrários e de módulos diferentes, as linhas de força continuam no sentido da carga positiva para a negativa. Mas a carga com maior módulo será representada com maior número de linhas, ou seja, de afastamento se for positiva e de aproximação se for negativa.